Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Pai, por tua presença aqui nessa casa. Por tua presença na tua casa que somos nós, Deus. Habita em nós, Senhor. Inunda o nosso ser. Transborda, Senhor, em nós. Espírito Santo de Deus, faça a sua obra em nós, por nós. Em nome de Jesus, conte conosco, Espírito Santo, para a boa obra que o Senhor tem para fazer. Nós agradecemos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas lançadas no teu altar. Ó Deus, abra a janela dos céus, como é promessa sua, Deus. Em nome de Jesus, traga prosperidade a cada família aqui representada, Deus. Que os nossos lares não falte nada, Senhor. Que os nossos celeiros transbordem, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que já vimos e ouvimos aqui nesse lugar. Agora, Senhor, ser com teu filho, com Movan, que se preparou, que se dedicou. Ó Deus, usa a boca dele, Senhor, em nome de Jesus. Que tudo que ele fale, Senhor, seja divinamente inspirado pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Amém. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, amém? É muito bom estar aqui, é muito bom estar louvando ao Senhor com vocês, é muito bom ter o privilégio de hoje fazer parte do CENF com vocês. Agradeço muito o pastor Antônio, a pastora Silvânia, que deram essa oportunidade para a gente estar servindo hoje aqui com vocês, nesse culto de juventude. Trago o abraço da minha igreja, a Igreja Batista em São Joaquim, Cardoso Moreira, o abraço do meu pastor, pastor Marco Aurélio. E agradeço muito a Deus por esse momento. É muito bom viver com vocês aqui. Sempre que eu venho aqui, eu falo muito isso, sou repetitivo, mas é porque eu fico muito feliz de estar com vocês aqui mesmo. Deus uniu propósitos em nossas vidas. Podem sentar, meus irmãos. Deus uniu propósitos em nossas vidas. E estar aqui louvando e glorificando a Deus com vocês é um prazer imenso. É uma honra para mim. Amém? Nós vamos estar falando hoje um pouquinho de um rapazinho jovem, como boa parte de vocês que estão aqui nesse dia, jovem chamado Davi. Então eu vou pedir a vocês que abram as Bíblias de vocês, as Bíblias eletrônicas, as Bíblias físicas. As Bíblias que vocês trouxeram hoje. Eu fico extremamente nervoso. E que continue assim, porque Deus está no controle, não sou eu. Amém? Vamos ler? Nós vamos ler no livro de 1 Samuel, a história de Davi, um menino, um jovem como vocês e um jovem como eu aos 45 anos, mas tenho essa juventude dentro de mim que em nome de Jesus nunca vai passar. 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 13. Primeira Samuel 16, 13. No texto nos fala assim: enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Davi era um menino, um jovem menor, que cuidava das ovelhas do seu pai. Ele vivia
cuidando das ovelhas, levando para lá, levando para cá, onde tinha pastos verdes, para que essas ovelhas pudessem se alimentar e crescer saudáveis. Davi era um menino, Davi não era uma pessoa ainda na fase do alistamento para o exército. Então ele servia na sua casa com seu pai, servia a sua família cuidando das ovelhas. Davi era um pastor. E por vezes o pastor, mesmo que jovem, mas já imbuído do ofício, ele passa grandes e grandes dificuldades, porque ele está lá no pasto, só ele e as ovelhas. Ele não era um homem experiente, um homem vivido. Vocês aqui têm um pastor experiente, que já tem uma carga de vida, uma história. Quando vocês apresentam uma história para ele como ovelha, boa parte das histórias que você fala, ele já viveu, porque ele já foi jovem como você e eu. Mas Davi não tinha essa experiência ainda. Ele era um menino. Mas era pastor. Pastor, por vezes, cuida de ovelhas de várias formas. E naquele meio aonde ele estava, o profeta Samuel foi mandado por Deus para ir até a casa de Jessé, seu pai, porque dali sairia o rei do povo do Senhor na terra, um rei humano, para liderar o povo do Senhor aqui. Saul já não agradava ao Senhor com as suas atitudes. E o profeta Samuel, que detalhe, também teve uma experiência com o Senhor tão jovenzinho. Hoje, recebeu a missão de ir lá ungir um outro jovem para uma missão também muito importante. Então, eu quero dizer para você que o chamado do Senhor para a sua vida não depende da sua idade. Não depende da sua idade. Eu, aos 5 anos de idade, eu vivia imitando o pastor Ebenezer, que era o pastor da minha igreja na época. Ele faleceu há poucos dias, com 94 anos, se não me engano. E eu vivia imitando o pastor, porque eu pegava um cabo de vassoura, eu não lembro muito disso não, o pessoal que me conta, e colocava lá e ficava pregando como ele, que Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador, e meu avô, à época, falava, esse menino vai ser um pastor. E quanto eu fugi disso, quanto eu vivi do meu jeito. E como eu poderia ter aproveitado, se eu sentisse o chamado de Deus, se eu me desse essa oportunidade de sentir o chamado de Deus antes. Eu termino o seminário esse ano. Quando eu terminar o seminário, eu já vou ter 46 anos. Para talvez depois iniciar a vida ministerial, se o Senhor permitir. Mas, como eu amo ver quando já tem um pastor bem jovenzinho, porque quando ele tiver a minha idade, ele já vai ter uma experiência ministerial. E Davi já estava recebendo esse treinamento lá no campo, porque lá ele já cuidava de ovelhas e livrava as ovelhas dos perigos que elas passavam. Então eu quero chamar a sua atenção, principalmente os mais novinhos, como você. Você tem quantos anos? 9? Então, talvez Deus te chame hoje, você não sabe. Mas você precisa estar com os ouvidos e olhos atentos para o que ele vai falar. E Samuel chegou na casa de Jessé, e eu vim aqui, e eu quero ver os seus filhos, porque aqui eu vou ungir o rei de Israel. E aí vieram os maiores apresentados pelo pai, os mais prováveis de ser o rei. Gente que já lutava na guerra, gente que já batalhava. Mas eu quero dizer para você que nem sempre são os mais prováveis aos olhos humanos. Às vezes, Deus vai usar esses sim, porque eles também têm habilidades específicas. Mas às vezes são os mais improváveis que o Senhor vai usar. Eu sou um improvável. Eu sou um improvável. O pastor Antônio contou um pouco da história dele para mim, ele era um improvável. Hoje está aqui com o ministério dado pelo Senhor e cuidando de ovelhas. E eu creio que hoje aqui o Senhor vai salvar vidas e além de salvar, Ele vai renovar chamados ou vai chamar pela primeira vez você.
Ou você que chegou aqui pensando, isso é para ele, não é para mim não, sabe? Eu não me sinto aquela pessoa capaz de fazer. Mas o Senhor, Ele capacita, é Ele que capacita. E como Ele capacitou Davi? Davi vivia no campo, e após os irmãos terem passado, e todos eles, o profeta chamava um, chamava outro, não era esse. Mas você, Jessé, será que você não tem mais um filho? Às vezes nem o pai dele achava essa probabilidade. Ele falou, tem mais um, mas é um menino, está lá cuidando de ovelhas, chama. E nós não vamos comer enquanto ele não chegar. E chega Davi. Nós não sabemos quanto tempo eles esperaram. E hoje nós vivemos numa sociedade que não tem tempo para esperar. Sabe, o WhatsApp não bate e volta, as mensagens vêm e voltam muito rápido, e às vezes você fala na resposta o que você não queria falar, e depois como que você conserta aquilo? Nós não temos paciência, e eles esperaram tudo a pé, o mensageiro teve que ir e depois trazer Davi de volta, e chega lá Davi, quando Davi entra na casa, o Senhor fala para o profeta, é ele. Agora imagina a cabeça dos irmãos mais velhos. Esse menino vai ser ungido rei. Mas eu quero dizer para você também que se Deus mostrar para você hoje o chamado que Ele tem para a sua vida, hoje, você vai precisar de um tempo para ser preparado para assumir esse chamado, para exercer esse chamado. E esse tempo vai ser para que você seja capacitado, provas vão passar pela sua vida. Tribulações. E nesse meio tempo, até que Davi chegasse lá, um dia, após esse chamado, Davi é chamado a estar na casa do rei. Porque o rei já vivia atormentado por espíritos, não tinha seu coração em paz, e Davi foi chamado porque Davi era um excelente músico. E aí eu ressalto a importância de vocês que vêm para cá para frente, e cada um no seu lugar, e às vezes a gente coloca a carga em quem vai ministrar, em quem vai cantar, em quem vai dar a palavra, mas cada instrumento desse é uma arma de guerra na mão do Senhor. Porque quem está usando um instrumento desse é um instrumento do Senhor aqui na terra, que é você, que sou eu. Então toda vez que você toca num instrumento desse, não importa se tem alguém cantando ou não, você é uma peça única, uma arma única nesse exército, compondo em frente de batalha. Davi apenas tocava, e Saul se acalmava, o espírito acalmava, o espírito saía de Saul. Ele apenas tocava, ele não dava uma palavra. Então todos nós temos uma importância no reino. Davi já via a rotina do rei, Davi já começou a ser preparado para ser rei ali. Um belo dia, o exército do Senhor estava sendo afrontado pelos filisteus. E o pai de Davi, porque seus irmãos estavam lá, fala com ele: meu filho, vai, leva esses pães para os seus irmãos, leva mais uma porção de alimento para o comandante do exército, e me traga uma resposta de como eles estão, se eles estão bem. Vai lá ver como eles estão. Às vezes o seu Pai eterno vai te mandar para um lugar com uma missão e você não tem noção do que vai se desdobrar nesse caminho. E quando ele chega lá, apenas para ver o que estava acontecendo com os irmãos, levaram um alimento para eles e trazer uma notícia para o pai, ele vê o exército do Senhor sendo afrontado por Golias. E detalhe, seu irmão também o afronta. Por que você não está lá olhando as ovelhas do seu pai? Veio aqui só para assistir? Ele foi para cuidar do irmão, de certa forma. E o irmão o trata dessa forma. Por vezes, você vai chegar aqui na casa do Senhor, ou vai chegar para o seu irmão, e ele não vai te receber daquela forma que poderia te receber, ou da forma que você queria ser recebido. Você não sabe como estava o dia dele. Nem sempre o que vai voltar para você vai ser o mais agradável para você ou para mim. Isso vai acontecer muitas vezes, mas se o Senhor mandou, se o seu pai te mandou, é porque Ele tem uma missão para você ali,
E talvez aquele irmão que te afrontou, aquilo que você ouviu, que não te agradou tanto, está servindo de preparo para você lá na frente. Mas o que Deus te prometeu, o que Ele te ungiu, ou o que Ele vai fazer hoje com você, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel à palavra dEle. Amém? E de repente, Davi ouve e fala: como que vocês vão aceitar isso que ele está falando? Ele está afrontando o exército do Senhor. Vocês estão com medo? O que o rei está oferecendo em troca de quem lutar com ele? O rei oferecia um casamento com a sua filha, anistia dos impostos que a família teria que pagar, oferecia algumas coisas no reino. Essa pessoa a partir dali seria rico. E quem sabe hoje você também não está de frente para um gigante desse? E eu te digo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está oferecendo para você um lugar lá no céu, no reino celeste dele. Ele está oferecendo para você a salvação da sua alma. Muito mais do que aquela oferta do rei terreno para Davi, ou para qualquer um que lutasse com Golias. E Davi falou: eu vou lutar com ele. A gente não pode admitir isso não. Só que Davi era um menino. Algumas pessoas falaram com Saul: ó, tem um menino lá, pastor de ovelhas, que falou que vai lutar com ele. E o rei também olhou para ele: rapaz, mas você é um rapaz apenas. Golias é guerreiro desde criança, desde a sua juventude. Você não vai conseguir ele. Quem te disse que eu não vou conseguir? Quando eu estou lá cuidando das ovelhas do meu pai, por vezes, eu já matei leão e urso, ou qualquer outro bicho que venha atacar as ovelhas. Quando vem e eu vou buscar a ovelha e ele me ataca, eu agarro nele e bato com o meu cajado e mato. Davi lá enfrentou leão e urso, se preparando, treinando para um dia encarar um homem gigante, um povo, mas para defender o exército do Deus Altíssimo. Um exército que, embora seja povo de Deus, era um povo covarde, diante do que eles eram afrontados por 40 dias, 2 vezes por dia. Eles foram afrontados 80 vezes, e ninguém se manifestou. E aí Saul: já que é assim, então você vai. Agora eu queria que a gente refletisse um pouquinho. Ele falou que tinha enfrentado um leão e um urso. Nós vamos fazer uma associação que eu ouvi de uma pessoa e vamos aplicá-la hoje. Um leão e um urso. O urso, período de inverno, ele hiberna, ele entra na caverna. Normalmente, é uma coisa interna, para dentro. Quando se fala de caverna, é uma coisa assim, fechada para dentro de nós. Então, talvez esse urso na sua vida e na minha hoje, pode representar algo interno que a gente tem. Uma frustração, sabe? Quando você era criança, talvez, uma falta de um cuidado paterno, de um cuidado materno. Um bullying na escola, uma vida que talvez te deixaram marcas. E talvez esse urso hoje, se você não encarar ele de frente, lá na frente outros problemas maiores ainda vão chegar e muito menos você vai conseguir enfrentar. Então eu chamo você hoje a refletir dentro de você quais são os ursos que brigam dentro de você, que às vezes não te deixam dar um passo à frente. Porque às vezes você já foi ungido pelo Senhor, você já tem uma promessa do Senhor para a sua vida, mas você não dá o passo à frente, porque dentro de você tem um urso que toda vez que você vai: não, mas isso não é para mim não, mas ele fala melhor do que eu, ele canta melhor do que eu, ele toca melhor do que eu, não vou. E você precisa vencer isso. Talvez seja uma depressão que está na sua vida. Nós precisamos encarar as doenças físicas também,
Porque depressão é uma doença, mas tem tratamento, e nós temos Deus que pode te ajudar nessa cura. Os leões, quem poderiam ser os leões? Como um predador, o rei da selva, seriam problemas externos. Talvez você chega e alguém aponta o dedo para você, ou fala, não, esse daí não, esse aí já caiu várias vezes, nós já tentamos ajudar, mas ele não sai, ele não dá um passo à frente, ele tem, entre aspas, que tomar vergonha na cara, mas só você sabe da sua dor, só você sabe, eu também sou improvável. Talvez, com a minha história, eu não poderia estar aqui hoje, mas eu precisei vencer alguns leões na minha vida, alguns ursos na minha vida. E mesmo sem ter condição alguma, pela graça e a misericórdia de Deus, Ele permitiu estar aqui hoje. E talvez estar aqui hoje é o gigante que eu tenho que enfrentar. Ou eu tive que enfrentar um logo antes para poder chegar aqui. Eu não sei como é a sua vida, mas eu sei que você não é melhor que eu, muito menos pior que eu. Então, se eu tenho essas mazelas na minha vida, você também tem. Depois disso dito, Saul falou assim, vai. Então você vai lá enfrentar. Saul entendeu que era um menino, mas era um menino valente. E Saul quis dar para ele as armas e sua roupa de guerra para que ele usasse, sua armadura. E eu quero dizer para você o seguinte, quando Davi vestiu aquilo, a Bíblia diz que Saul se destacava entre o povo, a partir dos seus ombros, então ele era grande. Aquela roupa no menino, ele não aguentava. Eu quero dizer para você que as armas que o pastor Antônio usa aqui, talvez não sejam as armas que o Senhor vai ter para você usar. As armas que eu uso no reino, talvez não são as suas armas. Talvez elas vão ser as mesmas armas em algumas situações. Nós temos a espada, que é a palavra do Senhor, essa é a nossa arma. Mas você e eu temos habilidades que são únicas. Você tem todo o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de reagir às coisas que chegam até você. E são armas poderosas que Deus deu para você usar no reino do Senhor. Então, as armas de Saul, que era um rei, não serviam para Davi, que era um menino. E Davi usou as armas que ele tinha habilidade. Ele era um pastor, então ele tinha um cajado. Ele vivia lá no mato e cuidando das ovelhas, ele agia com a funda. Um estilingue, nos dias de hoje, uma seta. E ele tinha habilidade com aquilo, sabe o que acontece? As armas terrenas, de fato, elas não têm poder nenhum. Mas as armas da terra, associada ao Espírito Santo, elas são extremamente poderosas. E você sozinho, como humano, também não é ninguém. Quem era o menino para lutar com um gigante guerreiro a vida inteira? Só que aí o que aconteceu entre o menino e o gigante foi mais ou menos assim. Vem cá, mano. Vou te usar. Vem cá, mano, rapidinho. Vem cá rapidinho, mano. Um outro menino. Tem um menino pequeno, ele é o menorzinho. Vem cá você. É rapidinho. Vem cá, vai ser facinho. Aí, ó. Aí, ó. Mais tarde nós vamos... Aí, fica aí. Você imagina, Davi e Golias. Vem cá me pegar. Me pega, mano. Me pega, mano. Aqui, ó. Eu brinco com ele. Só que, quando você está vestido do Espírito Santo, o jogo vira. Eu passo a ser Davi e ele passa a ser Golias. Aí eu bagunço ele. Né, mano? Viu? Nem doeu. Então é desse jeito. Com Deus nós somos maioria. Agora, apesar disso, eles são meio tontos. Viu como é ruim ser Golias? Você tem que ser Davi, mano.
Mas apesar disso, não é porque você está com o Espírito Santo de Deus na sua vida que você vai subestimar o seu inimigo. Porque o coração do homem é falho. Quanto mais jovem nós somos, mais nós achamos que podemos todas as coisas. Nós achamos que podemos arriscar, que a gente é imortal, que a gente é super-homem. E à medida que a gente vai ficando mais velho, e vai tendo nossos filhos para a gente criar, e nós passamos por algumas doenças, alguns acidentes na vida, nós vemos o quanto nós somos frágeis. Então não dá mole. Não dá mole, porque seu coração te engana muito fácil. Não subestima o inimigo, não. Porque Satanás, ele está solto, bramando, procurando quem ele pode tragar. Só que ele, para nós, é como um cachorro preso na corrente. Enquanto ele está ali, ele não vai te pegar. Mas não brinca com ele, não. Não tenta passar a mão na cabeça, não, que ele vai te morder. E é muito fácil, às vezes, a gente achar que a gente é poderoso demais. E quanto mais novo, mais fácil a gente pensar nisso. Não que a gente mais velho não possa pensar também, não possa dar um mole. Mas para quem é mais novo, quem não viveu algumas coisas ainda, é um pouco mais fácil. Por que a gente entra no exército aos 18 anos? Porque a gente encara qualquer coisa. Por que a gente sai para ganhar vida, fazer a faculdade nessa idade? Porque a gente encara e vai, e pensa que vai poder, e sonha, e vai. E mete a cara e vai mesmo. A Bíblia diz, eu vos escolhi jovens, porque vocês são fortes. Então aproveita a juventude a cada dia, para viver essa força que você tem, que é uma habilidade sua, e coisas que você sabe fazer, associadas ao Espírito Santo. Aí sim, você vai longe. Aí sim, você vai muito mais longe. E o reino de Deus está aí. Quanta gente está aí precisando do Senhor. Talvez o gigante que a gente está enfrentando hoje tão grande, essa pandemia que está aí, como comunidade. Quantos desafios a igreja não está enfrentando nesse tempo? E a igreja é você, a igreja sou eu. Hoje, Deus está chamando você para enfrentar um gigante na sua vida. Talvez você já tenha sido chamado pelo Senhor para uma obra. Talvez você não quis encarar o urso de frente. Talvez você não quis encarar o leão de frente. Talvez esse urso e esse leão, você vai encarar com aquele desafio de entrar no seu quarto, só você e Deus, e dedicar um tempo de oração e leitura da palavra com Ele, ou de adoração. Sabe por quê? Porque ninguém viu Davi enfrentando nenhum leão, nem um urso. Mas na hora de enfrentar o gigante foi em público. Mas você nunca vai encarar em público, nunca vai ter vitória em público, aquela vitória que você não teve sozinho. Eu não sei qual é o seu leão, qual é o seu urso. Eu não sei em que você é viciado. Eu não sei se você vê pornografia, eu não sei o que você faz, se você usa algum tipo de droga. Eu não sei se você é maldizente, eu não sei qual é a da sua vida. Mas como eu tenho um leão e um urso para enfrentar no meu secreto, você também tem. Mas Deus está te chamando para enfrentar o gigante. Você vai precisar ter forças humanas para entrar no seu secreto, sozinho, encarar o seu leão e o seu urso. E o pai que vai te ver em secreto, quando você estiver em público, ele vai te honrar na hora de encarar o gigante. Porque aí você vai ser maioria com ele. Agora reflete dentro de você. Você tem enfrentado o seu leão e o seu urso? Ou como você tem enfrentado? Quais são as vezes que ele ganha você? Quais são as vezes que você ganha? Os dois. Talvez, eu não sei se tem alguém aqui visitando pela primeira vez, que não tem contato com a palavra de Deus, não aceitou Jesus ainda na sua vida. Você talvez não consiga refletir em alguns ursos e leões, porque talvez você não tenha sido confrontado dessa forma de entrar no secreto com o Senhor. E o Senhor hoje já te coloca de frente para o gigante. Sabe que gigante é esse? Você, o seu eu, o seu coração. Que você vai precisar encarar ele hoje
e ver como aconteceu aqui na representação de Davi e Golias, do jeitinho que aconteceu aqui, pode acontecer na sua vida hoje. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas eu estou dizendo que é possível, porque com o Espírito Santo nós podemos toda e qualquer coisa. Então, se você hoje está aqui pela primeira vez, ou já veio algumas vezes, mas ainda não tem Jesus Cristo na sua vida como Salvador da sua alma, mas hoje você entende essa palavra, entende que é possível, eu te convido hoje a encarar esse gigante de frente. E você, que já está aqui na igreja, que já serve ao Senhor, não sei se você exerce uma liderança ou não, mas tem tido algumas falhas nesse enfrentamento, porque você é humano. Eu te convido a tomar uma posição hoje, e a partir de hoje, encarar de frente seus leões e seus ursos, porque o Senhor está te chamando para uma grande obra, para a grande comissão, que é arrebanhar pessoas para o reino de Deus. Mas você vai ter que encarar sozinho na sua casa, leões e ursos, para que no dia do gigante você esteja preparado. E eu quero convidar você, que já tem encarado seus leões e ursos no seu secreto com o Senhor, a encarar o gigante hoje. E que gigante pode ser hoje? Eu não sei, mas você sabe, porque ele está aí dentro de você. Talvez esse gigante que você vai precisar encarar hoje é aquele chamado que o Senhor deu para você lá na sua casa, para algo no reino do Senhor. Talvez o Senhor tenha falado no seu coração: eu estou te chamando para você apacentar ovelhas, para ser um pastor de ovelhas, para cuidar do meu povo. Mas você tem relutado, esse é o seu gigante. Talvez o Senhor chamou você para servir na casa do Senhor, como diácono, como alguém que recebe lá na porta, como alguém que vai limpar as coisas na igreja, como alguém que vai servir no som, servir na mídia, servir não sei aonde, mas você sabe, porque Deus tem uma função para cada um de nós. Da mesma forma que os nossos dedos são diferentes, mas cada um tem a sua função, nós como corpo de Cristo também somos diferentes, mas cada um com uma função completando um ao outro. Qual é o seu gigante hoje? Qual é o gigante que você tem que enfrentar hoje? Ministério de Louvor, por favor. Qual é o gigante que você tem que enfrentar hoje? Vou te convidar a fechar os seus olhos. Olha para dentro de você. Dentro de todos esses aspectos que eu falei com você. Sobre o gigante, sobre o leão, sobre o urso. Em que fase dessa você está? E o primeiro convite que eu quero fazer é para que você, que não teve até hoje nos caminhos do Senhor, mas hoje você está entendendo que Deus está te chamando para caminhar com Ele mais de perto, para viver no reino dEle, e Ele quer te ungir da mesma forma que Samuel ungiu Davi, para servir a Ele melhor, ou melhor, para servir a Ele e fazer parte do reino, como filho de Deus. Eu quero convidar você aí no seu lugar para que se ponha de pé, porque hoje Deus tem para te oferecer, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele tem para te oferecer um reino que é eterno, junto dEle. Glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus, glória a Deus. Vocês enfrentaram hoje, talvez, um dos maiores gigantes da vida de vocês, que é dar esse passo para o lado do Senhor Jesus, entender que a vida não termina só aqui, e que bom que vocês entenderam isso bem novos. E eu quero convidar você, hoje, que quer ter um comprometimento maior com o Senhor, porque tem vivido às vezes uma vida não tão comprometida, com suas devocionais, encarando seus leões e seus ursos todos os dias. Eu queria convidar você que quer ter uma proposta de santidade, uma proposta de dedicação, de leitura da palavra, de oração com o Senhor. Eu quero te convidar hoje, a você que quer encarar de forma mais séria esses ursos
e leões na sua vida, no seu secreto, eu quero convidar você para se pôr de pé. E agora, glória a Deus pela vida de vocês. E eu quero convidar a você, hoje, que está de frente do gigante. Você está de frente para um gigante hoje, que te desafia todos os dias, dizendo que você não é capaz de assumir um ministério na casa do Senhor, que você não é capaz de assumir um chamado que Deus tem para a sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé, porque você é capaz sim, porque eu não sou melhor do que você, eu sou humano tanto quanto você, mas o Senhor me chamou para o ministério, e eu disse sim, e hoje Ele convida você, talvez, para um ministério na casa do Senhor, no reino do Senhor, e só você sabe. Ele tem te convidado todos os dias, e você tem recuado, mas eu quero dizer para você, quem vai fazer a obra não é você, é o Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus eu quero te agradecer, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito aqui na tua casa. Eu quero te agradecer, ó Pai, por cada pessoa dessa aqui, ó Pai, que entendeu a mensagem, para cada pessoa dessa, ó Pai, que assumiu um propósito diante do Senhor, um propósito, ó Pai, de santidade, um propósito de se dedicar mais ao Senhor. Eu quero te agradecer, ó Pai, pelas pessoas que se levantaram, ó Pai, quando eu perguntei se aceitavam a Jesus como o único e suficiente Salvador, que aceitaram, ó Pai, ter do Senhor um reino que é eterno. Eu quero agradecer, ó Pai, ao Senhor, por essas pessoas, ó Pai, que se levantaram, quando se fala do chamado para a vida deles, ó Pai, que talvez seja o maior gigante que eles tiveram que enfrentar hoje. Ó Pai, cuida dessas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito sobre a vida deles, ó Pai, e que, ó Pai, eles venham entender que eles por eles mesmos não são nada, mas com o Senhor, ó Pai, eles podem muito. E eles podem encarar qualquer gigante que venha pela frente, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia do Teu povo. Venha, ó Pai, está renovando votos no Senhor. Senhor, eu te peço, ó Pai, para que as pessoas que não se manifestaram, ó Pai, que o Teu Santo Espírito as incomode nessa noite, Senhor. E elas não tenham paz enquanto não atendam o chamado do Senhor, porque é o chamado do Senhor para uma melhor vida, tanto para eles quanto para o reino do Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus, ó Pai, cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, gente. Aleluia.